Então, assim, pedir dinheiro no momento de crise só passa uma imagem de falta de planejamento. Só passa uma imagem que você não sabe controlar a sua situação. Só passa uma imagem que você é descontrolada na parte financeira. Então, se você pedir dinheiro somente quando estiver no vermelho, os seus parceiros, ok? Ou os seus futuros parceiros, os seus futuros patrocinadores, os seus futuros doadores, eles só vão te ver como uma instituição irresponsável. E você não tendo recurso, vai fazer com que você não tenha estabilidade financeira a longo prazo. Não tendo estabilidade financeira significa que você não vai ter recurso e que você não vai ter sustentabilidade financeira da sua ONG. O que significa que você não vai conseguir ter resultados melhores. O que significa que você não vai poder atender mais pessoas. E olha só nossa bola aí de neve só tendo problemas em cima de problemas. Tá? Então, tome muito cuidado nessa ideia de pedir recurso só quando você está no vermelho. E como eu disse, não é vergonha pedir, pessoal. A questão é que você tem que saber pedir. Tá? Legal. Vamos lá. Você sabe qual é o maior erro? O maior erro de todos aqui, bem grande assim, que impede você, realmente, em momentos de crítica, momentos realmente você não ter recurso de captar. Você sabe qual é o maior erro, mas um erro muito grande que impede você na hora de você captar recurso. E que você só vai pedir recurso quando está em crise. Você sabe qual é o maior erro? O maior erro, pessoal, é pedir de forma desesperada. Como eu falei para vocês, o nosso maior erro de pedir recurso é quando a gente pede no vermelho. É quando a gente fala assim, pessoal, nos ajude. E eu vi hoje, como eu falei, eu estava conversando com a menina, nos ajude. Estamos sem ração para os nossos animais. Nos ajude. Vão cortar a nossa luz. Nos ajude. Pelo amor de Deus, é só com R$1. Olha o seu pedido desesperador. Olha o seu pedido de, pelo amor de Deus, gente, nos ajude. Esses pedidos desesperador, mais uma vez, ele prejudica a imagem da sua organização. Porque no momento que você pede desta forma, as pessoas começam a entender que você não é organizada. Como eu disse, captar recursos, gente, é constante. Vocês podem pedir 24 horas por dia. Vocês podem pedir todos os dias. Mas vocês têm que saber pedir. Eu fico pensando, e eu estava conversando numa mentoria semana passada, que ela estava falando assim para mim, Débora, projeto religioso pede o tempo todo. Eu falei, pede. Realmente, a igreja pede o tempo inteiro, impressionante. Eu sou da igreja. E como que a pessoa pede? Meu Deus do céu, é o pastor, é o padre, é o tempo todo pedindo dinheiro. E aí, brincadeira, a parte aqui, eu falei, gente, a igreja que eu frequento, ela está em obra já há quase 10 anos. Mais de 10 anos. E eu falei assim, cara, é obra de igreja mesmo, demora, Nossa Senhora. Mas também depende do tipo de igreja, né? Depende dos fiéis, depende ali da conexão do pastor, do padre com seus fiéis, esse tipo de coisa. E aí, conversando com essa menina, eu falei, é igualzinho. Um projeto social, ele é praticamente a mesma coisa. É uma obra de igreja. Porém, todavia, na obra da igreja, nas ações religiosas, as pessoas têm aquela noção de Deus. Eu vou fazer a caridade, eu vou dar o dízimo, eu vou dar a oferta, porque eu estou num espaço onde eu tenho que fazer o bem para que eu vá para o céu, praticamente assim, entendeu? Eu sei que eu fazendo isso aqui vai para as pessoas que a igreja atende, entendeu? Então a gente tem uma noção, porque a gente está dentro daquele espaço. A gente tem uma questão religiosa de fazer... E olha, mais uma vez, eu estou dando assim, que pode ser uma coisa que você não acredite, que pode ser uma frase equivocada, mas a gente vê isso, que as pessoas falam, não, eu vou dar, não sei o que lá, porque eu quero ir para o céu, fazendo bem, essas coisas todas. Então tem isso. Quando você olha para dentro do projeto social, não tem essa ideia de vou fazer o bem. Porque as pessoas não olham o bem ali também. Elas só conseguem olhar o bem quando realmente tem resultado. E na igreja, vínculo religioso, entendeu a ideia? E aí ela estava falando, poxa, na igreja o padre fala, o pastor fala, a pessoa fala, toma. E aí, mas olha só, toma, mas ela escutou uma palavra de sabedoria, ela escutou uma palavra que acalmou seu coração. Então tem toda uma questão ali ideológica para a pessoa dentro da igreja. E aquela questão é, o que você trabalha dentro do seu projeto? Entendeu a ideia? E aí eu estou falando isso, que quando a gente começa a falar com as pessoas, a gente não fala, a gente não se conecta com as pessoas. E isso é um problema.
Esquece a religião, tá, pessoal? Agora, vamos falar de projeto social, como eu falei. E eu falei para ela, esquece e vamos falar de projeto. Qual é a conexão que você tem com as pessoas no teu projeto? Porque a religião tem uma conexão. A pessoa vai em busca daquilo. E você? Você tem que fazer com que a pessoa... Na verdade, você tem que chegar na pessoa certa. E o que você faz muitas das vezes? Você não fala com a pessoa certa. Então, o prejudicar a tua falta de recurso é que, na verdade, você não fala. Você só pede recurso na hora que está no desespero. E você passa para as pessoas a responsabilidade. Você passa, às vezes, um trabalho que não é bem feito. Você passa para as pessoas uma instituição que não é aquilo que elas acreditam. E o que faz aumentar cada vez mais a força das grandes organizações. Que eu não estou criticando as grandes organizações, não, tá, pessoal? Eu estou falando que aumenta a força da grande organização. Por quê? Porque ela dá credibilidade. Ela mostra confiança. Ela fala e faz aquilo que ela se propôs a fazer. Então, olha só quantas coisas elas dão que você esquece de dar. Que é aquela ideia do que o doador quer. Se você não dá aquilo que o outro quer, para que ele vai te dar? Olha a sacada aí, ó, sacada. E aí vem, Débora, tudo bem. Se eu começar a trabalhar, se eu começar a ter estratégia, se eu começar a captar recursos, se eu começar a pedir da forma certa, isso vai fazer diferença? Vai. E eu vou falar a diferença para você. Se você tiver estratégia na captação de recursos de forma contínua, porque esse é o foco, não é pedir na hora de emergência, não é pedir na hora que a conta está vencendo, não é pedir na hora que quebrou o ventilador e você quer dinheiro, não é isso. É você trabalhar com estratégia. Você pedir ajuda sem ser naqueles momentos de crise, tá? O que vai acontecer? Então, gente, quando você pede, e você pede no sentido de você faz as ações que são necessárias para que você tenha recurso, você vai ter recurso contínuo. Você vai ter, olha só, uma base de financiamento mais estável. Então, você vai entender o que você tem que fazer. Então, olha só, quando você mostra confiança para o seu parceiro, quando você mostra maior credibilidade, quando você mostra responsabilidade, quando você mostra profissionalismo, o que acontece? As pessoas estão mais aptas a doar para o teu projeto social. E quando elas estão mais aptas a doar para o seu projeto social, o que acontece? Você tem uma base mais sólida de recurso. E aí, mais uma vez, a sacada aqui. Base sólida de recurso não é você passar no edital. Porque edital existe tempo de duração. Isso é tempo de vida, tem prazo de validade, tem prazo de existência, que é de 1 ano, de 6 meses a 2 anos, que normalmente é um edital. Ah, Débora, mas eu tenho parceria com o poder público, já estou no 6º ano. Que bom para você, mas pode acabar a qualquer momento. Mas isso não é estabilidade financeira. Isso não é recurso constante. Recurso constante, por exemplo, é você ter uma base de doadores que doam todo mês para o teu projeto R$5.000. É isso que eu estou falando de constância. É você ter certeza que naquele mês você tem R$5.000. No outro mês você tem R$5.000. No outro mês você também tem R$5.000. Você começa a se planejar em cima daquele recurso que é certo de chegar, porque você tem dezenas de pessoas mensalmente para o seu projeto social. Isso é uma base sólida. E aí, quando você tem uma base sólida, o que você pode fazer? Você pode organizar o seu projeto em cima daquele recurso que é certo de chegar. Então, por exemplo, eu tenho R$5.000 certo. R$5.000 certo, eu consigo fazer o quê? Pagar o aluguel, pagar a conta de luz e pagar a conta d'água. Certo. Eu não preciso me desesperar para pagar aluguel, água e luz. Porque eu sei que vai chegar a R$5.000 para fazer isso. Aí, eu vou captar de eventos, eu vou captar de editais, eu vou captar de emenda parlamentar, isso vai aumentar as minhas possibilidades de ter mais beneficiário. Vai aumentar as minhas possibilidades de eu pagar os profissionais que estão dentro do projeto. Vai deixar de ser voluntários, porque agora eu tenho como se diz, um edital que eu consigo pagar 1 ano de essas pessoas. E aí eu vou trabalhar para conseguir o quê? Ter dinheiro fixo no projeto para pagar também os profissionais. E aí a gente vai trabalhando, isso vai aumentando o recurso dentro do projeto. E aí, mais uma vez, Débora, isso não é possível. Claro que é possível, pessoal. Você acha realmente que uma grande organização nasceu grande? Não! Gente, uma organização nasceu pequenininha, igualzinha a você. Só que ela mostrou o quê? Profissionalismo. Ela mostrou o quê? Conhecimento. Ela criou o quê? Credibilidade. Confiança das pessoas. E aí ela foi crescendo, um degrauzinho de cada vez.
E aí, o que aconteceu? Poxa, eu conheço fulaninha ali, Beltraninha ali, pô, 5 mil reais. Aquela galera toda que me conhece ali, que tá vendo que eu tô fazendo o meu trabalho acontecer, papapá, vai espalhando para um lado, vai espalhando pro outro. Daqui a um ano eu já tenho mais 7 mil reais. Daqui a pouquinho aqui, eu vou fazendo o que eu tenho que fazer, 8 mil reais. 10 mil reais. 15. Quando tu menos esperar, cara, tá cheio de dinheiro. Por quê? Confiança, pessoal. As pessoas confiam em você, as pessoas dão recurso para você. Mas, claro, não é simplesmente dar recurso para você. Você vai precisar fazer ações para que tenha mais recurso dentro do seu projeto social. E, como eu disse, existem as ações que vai trabalhar diretamente com a pessoa física, que vai estar lá dando dinheiro para você, mas você também vai falar com a empresa. Vou lá falar com a empresa tal, vou lá falando com o comércio local, e assim o negócio vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando você olha, você fala, meu Deus do céu, há 7 anos atrás, eu estava aqui na pindaíba total, e agora eu tenho profissionais dentro do meu projeto. Eu estou pagando gente, eu estou recebendo um salário. E eu falo isso para vocês, porque eu tenho aluno, pessoal, assim. É uma construção, pessoal. Não é do dia para a noite, é construção. E você precisa construir isso. E aí você vai parar de ter vergonha de ficar pedindo. Porque a vergonha, na verdade, não é mais vergonha. Você está pedindo com embasamento. Você está pedindo, como eu disse, tu está empoderado. Quando você pede. E essa é a sacada. Porque se você não tiver força, se você não tiver conhecimento, se você não tiver estratégia, você vai pedir e não vai ter. Mas agora, tudo isso, você vai pedir com mais força. E a pessoa vai dar, porque ela acredita em você. Por quê? Você já fez uma base sólida. As pessoas já confiam em você. E o falar depois que você tem uma credibilidade é mais fácil de captar.